Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Hoje, continuando o conteúdo de revisão da aula passada, vamos falar sobre retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Então, vamos trabalhar exemplos. Primeiro exemplo, sabendo que R barra S, o que isso significa? Quer dizer que essa reta R é paralela à reta S, tá? Determine os ângulos x e y. Ele quer descobrir esse x e esse y. Aí você se pergunta, nossa, mas que dificuldade agora, né? Por quê? Mas ela é bem tranquila, tá? Não precisa se preocupar. Vamos observar aqui esse ângulo por completo. Esse ângulo aqui por completo, ele é 50 mais o x, né? E esse ângulo aqui, 70 graus, ele é 70, separado do y, não trabalho o y agora, tá? Vamos descobrir o y depois, o y é mais fácil, mas eu preciso de descobrir primeiro o x. Por quê? Se aqui tem 70 e eu observar, eu tenho duas retas paralelas e uma transversal, o que aconteceu? Eu tenho aqui um ângulo externo, outro ângulo externo, e eles estão do lado direito dessa reta paralela, ou dessa reta transversal, perdão, tá? São do lado direito. Então quer dizer que são ângulos o quê? Ângulos colaterais que estão do mesmo lado e são ângulos colaterais externos que estão fora da figura. O que isso quer dizer? Por que o senhor está falando sobre isso? Porque quando eu pego esse ângulo e somo com esse, tem que dar 180 graus. Só isso. A somatória desse ângulo mais esse ângulo tem que ser igual a 180. Então, 50 graus mais x mais 70 graus é igual a 180. E aí, eu vou calcular aqui agora fácil para mim descobrir quem que é o x, né? Então, aqui, ó, 50 soma com 70 e o x continua. Então, x mais 70 mais 50 vai dar 120, igual a 180. X é igual a 180. O que eu faço com o 120 que está positivo? Vou passar para o outro lado, negativo. E ele vai inverter o sinal, 120, negativo, certo? O que acontece aqui agora? 180 menos 120 dá quanto? 60. 60 graus. Então, esse x aqui, ele é igual a 60 graus. Pronto, achamos x. E o y? Lembra que eu falei que o y é bem mais fácil? Por quê? Observa aqui que eu tenho uma reta o quê? Uma reta que ela não tem ângulo nenhum. Então, é um ângulo raso, chamado ângulo raso. O que significa isso? Se eu pegar esse ângulo somado a esse ângulo, eu vou ter 180 graus. 70 mais y é igual a 180. Ah, mas não precisa de fazer conta, é coisa fácil. Pensa na cabeça de vocês aí. Para dar 180, quanto que o y tem que ser? Pronto, respondemos. O y tem que ser igual a 110 graus. Por quê? Se eu pegar 110 graus, somar mais 70, eu vou ter ao todo 180. E tudo é 180. Simples, né? Tranquilo. Vamos para o próximo problema. Segundo exemplo. Na figura a seguir, R barra S, então são paralelos esses dois, determine o valor de x. O que eu vou ter aqui? Quais ângulos eu vou ter? Esse ângulo, ele é interno e ele está do lado direito da transversal. Esse ângulo aqui, ele também é interno, que está entre as duas paralelas, então ele é interno. E ele está do outro lado, ele está do lado esquerdo, então são chamados de ângulos colaterais internos. O que isso significa? Significa que esse ângulo é igual a esse. Então eu vou só igualar os dois aqui, ó. 3x mais 16 é igual a 2x mais 10. O que eu vou fazer aqui? E o 16 aqui não é mais, é menos, perdão. 3x menos 16 é igual a 2x mais 10. Pode perceber que eles são iguais, quer dizer que eles têm o mesmo valor, tá bom? O que eu vou fazer para me descobrir o x? Igualando os dois, vou descobrir ele calculando. Então, o
que eu faço aqui? Que eu tenho uma equação do primeiro grau. Eu vou pegar esse 2, vou passar para o lado do 3x, tá? Vou passar para cá. Então, vai vir para o lado de cá. Então, vai ficar 3x. Esse 2x, ele é positivo. Tá vendo aqui que na frente dele não tem nenhum sinal? Então, ele é positivo. Ele vai vir negativo, porque também ele está somando com 10. Menos 16 é igual a 10. Beleza, deixei o 10 sozinho, porque os x tem que ficar junto de quem também é x. Só que aqui tem um intruso, que é o 16 negativo. O que eu vou fazer com ele? Vou pegar ele e vou passar para o lado do 10. Então, ó, 3x menos 2x é igual a 10. Aqui é menos, então passa a ser mais 16. Ok? Agora é só calcular, coisa simples, já fiz as modificações, só calcular. 3x menos 2x, sobrou para mim 1x, que é x. 10 mais 16, 26. Então, o x é igual a 26 graus. Pronto, finalizou. Vamos para o próximo. Exemplo 3. Na figura a seguir, R/S, descubra os valores de A, B e C. E você olha para uma questão dessa e pensa assim, meu Deus, agora eu não vou dar conta. Não, mas é coisa simples, coisa fácil. Ó. As duas paralelas, e vamos imaginar que essa aqui é uma transversal que eu vou chamar de transversal T, vamos supor, né? Vamos observar que esse ângulo de 60 graus, ele me deu esse ângulo de 60, esse aqui de 80 e esse aqui de 50. Olha o de 60, tá vendo esse ângulo aqui? Ele não é correspondente a esse ângulo? Olha para você ver. Olha essa reta, é a mesma. Olha essa reta aqui, é a mesma dessa reta aqui, porque elas são paralelas. Então, o grau é o mesmo. O que acontece aqui? Se aqui é 60, o C é o quê? O C é igual a 60 graus. Vê tanto que é mais fácil. Outra dica importantíssima. Ângulos opostos, eles são o quê? Iguais, então eles são correspondentes. Se aqui o C é 60, o A também vai ser 60. Você vê que simples, coisa fácil. Agora, para mim descobrir o B, eu vou olhar essa outra transversal aqui, ó. Observando essa outra transversal, eu preciso olhar para você, não o 80, mas o 50. Observa o 50, ele é alterno do B, não é? Porque aqui é 50, alterno do B, porque o 50 está do lado direito e o B está do lado esquerdo. São alternos, isso significa que eles são iguais, tá? São alternos e eles são internos da figura. Mesmo se eles forem externos, mesma coisa. Então, como eles são alternos, eles já são correspondentes, eles são iguais. Então, se aqui é 50, o B vai ser 50 também. Olha para você ver tanto que é fácil. Tranquilo, sem conta nenhuma, só o raciocínio. Agora o quarto exemplo. Observe a figura e descubra as medidas de x. Aqui complicou um pouquinho. Por quê? Eu tenho um ângulo que está do lado esquerdo, outro ângulo que está do direito. Ah, então eles são alternos? Calma, por que eles são alternos? Um está do lado direito e o outro está do lado esquerdo. São alternos. Só que um está interno e o outro está externo, está do lado de fora das duas paralelas. Se você ficar com dificuldade, pensa o seguinte: esse ângulo, ele é oposto a esse. Então quer dizer que se aqui é x menos 10, aqui vai ser x menos 10 também. E aí ficou fácil. Por quê? Você pode até apagar ele aqui, ó, para não confundir o cálculo, tá? Depois que você apagou ele lá, ó, é a mesma coisa, mesma coisa. Você vai perceber que eles são ângulos, o quê? Ângulos colaterais, porque estão do mesmo lado, e eles são o quê? Internos. Então quer dizer que ângulos colaterais, quando você ouvir a palavra colaterais, quer dizer que você tem que fazer igual eu fiz aqui, ó. Tá? Dá uma pausa aí, Hermes, rapidinho. Só para me ver um negócio aqui. Pessoal, então aqui, ó, os colaterais eu ia mostrando aqui, eu olhei e falei, não, está errado, tá? Mas não foi eu que errei, é porque é igual a esse daqui, ó. Quando os ângulos são colaterais, quer dizer que está do mesmo lado, a soma dos dois tem que ser igual a 180, tá? Então vamos somar esses dois, vai dar 180, porque eles são ângulos colaterais
e eles são internos. Se eles forem externos, mesma coisa, soma os dois e é igual a 180, tá bom? Tudo isso acontece para todos os ângulos quando eles forem colaterais, tá? Então aqui vai ser 2x mais 10 mais x menos 10 é igual a quem? 180 graus, tá? Beleza, agora eu vou somar. 2x soma com x, então dá 3x. Esse 10 soma com esse 10 negativo, então se eu tenho 10 menos 10, 0. Isso tudo é igual a 180 graus. Como eu quero descobrir o valor do x, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 180 dividido para 3. X é igual a 60 graus. Ok? Aqui agora, descobri que o x vale 60 e eu vou dar uma pausa para mim mostrar um último probleminha para vocês. Tá bom? Pessoal, voltando agora, último exemplo, quinto, tá? Muita atenção porque esse problema aqui é muito importante. A soma de 4 ângulos obtusos. Ângulo obtuso, para quem não lembra, são ângulos maiores do que 90 graus, tá? Ângulo obtuso é todo ângulo que ele é maior do que 90 graus, que é o ângulo reto, tá? Formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal é igual a 100 graus. 100 graus não, na verdade aqui é 400 graus, tá? Então a somatória de 4 ângulos obtusos é igual a 400 graus. Nessas condições, pode-se concluir que cada ângulo agudo mede. O que é um ângulo agudo, tá? Ângulo agudo é aquele que é menor do que 90 graus. Então ali um 80, um 70, 75, por aí são todos ângulos agudos, aqueles que medem menos de 90 graus. De 89 para baixo é ângulo agudo, 90 é ângulo reto, tá? Perpendicular, e acima de 90, 91 para cima é chamado de ângulo obtuso, tá? O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que tem duas retas paralelas. Eu vou fazer aqui rapidinho aqui. Duas retas paralelas. Entre essas retas paralelas, eu vou ter 4 ângulos obtusos, que vai ser esse ângulo, que é correspondente a esse ângulo que é correspondente a esse, tá? Todos eles são correspondentes. São chamados ângulos obtusos, tá? E ele está falando que eu tenho a somatória desses 4, dá 400. Então fica fácil, você pega o 400 e divide para 4, né? Porque você tem 4 ângulos obtusos. Se a soma dos dois dá 400, você divide por 4, vai dar 100 graus, né? Então, se é 100 graus, aqui é 100, aqui é 100, aqui também e aqui também. Todos são 100, tá? Aí, ó, 100 mais 100, 200, 300, 400. Beleza? Descobri quanto que vale cada um. É só dividir por 4. Coisa simples, porque ele somou por 4. Então, você divide pelos 4 para saber quanto que vale cada ângulo obtuso. Beleza? Nessas condições, pode-se concluir que cada ângulo agudo mede. Quais são os ângulos agudos? Os agudos são esses daqui, ó, que eu vou fazer um pouco maiorzinho, ó. Eu vou pintar ele também. Ângulo agudo. Esses ângulos são todos correspondentes, tá? São todos correspondentes porque eles têm o mesmo valor. E quanto que vale cada um deles? Coisa simples. Vamos pegar de base só esses dois exemplos, só esses dois ângulos aqui, ó. Aqui não é uma reta sem ângulo nenhum, é uma reta. Então aqui é o ângulo chamado de ângulo raso, quer dizer que tem 180 graus. Se tudo tem 180, daqui até aqui tem 100, o que me sobrou aqui? 80. Então pode-se concluir que cada ângulo agudo mede 80 graus. E essa é a resposta, tá bom? Então, espero que tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.